Vindo a mais um ADM, a live, e hoje nós vamos falar com os especialistas em gestão de turismo, Fábio Passos e Gustavo Araújo. Com essa época de pandemia, com tudo que está acontecendo, isolamento social, quarentena, o turismo é uma das áreas que ficou mais prejudicada. Mas tem como gestores modificarem um pouquinho isso. Bem-vindo, Fábio, bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Olá, bom dia, dia. Érica. Bom dia, é um prazer tê-los aqui conosco. Prazer é todo nosso. Agradecemos aí pelo convite, a gentileza. Convite que veio a partir do professor Júlio, administrador Júlio, que é o presidente da Comissão de Turismo, a qual eu, o professor Gustavo e mais alguns professores fazemos parte. Excelente. Vamos começar então, Fábio. Como é que está para a área? Vocês são professores, vocês que atuam diretamente. Como que está a questão do turismo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, com essa questão da pandemia? É um panorama, né, que o turismo é uma das primeiras áreas, foi uma das primeiras áreas que começou a sentir o impacto dessa crise que nós estamos vivendo. E provavelmente vai ser uma das últimas atividades a retornar de forma plena para a sociedade. Então, foi um impacto difícil, né? Está sendo difícil, e a gente aqui não tem nenhuma intenção de fazer futurologia, né? Quando nós vamos retornar, mas nós vamos conversar um pouco de como vamos retornar. O quando é uma questão que existe uma alusão que é feita atualmente relacionada a um túnel, onde pode-se pensar que nós estamos dentro de um túnel, e esse túnel ele pode ser um túnel curto, médio ou longo. Então, é uma alusão que a gente está no fundo, mas a gente ainda não sabe quando é que a gente vai se recuperar. E uma outra metáfora interessante também que está sendo utilizada é com relação ao símbolo da Nike, a vírgula da Nike, né? Que a gente caiu de forma muito abrupta e a cauda de recuperação vai ser de uma forma um pouco mais lenta e não como foi a queda que a gente está vivendo nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho desse mercado e principalmente em questões de como a gente já pode conversar e a gente pode continuar trabalhando na gestão do nosso negócio na área de turismo. Gustavo, como você vê esse retorno? Você pensa como o Fábio vai ser uma coisa lenta? O que você acha que vai ser mais importante para o gestor de turismo trabalhar nesse retorno? Não, então, eu concordo com o Fábio. Na verdade, nós trabalhamos juntos, né? Lecionamos em alguns locais juntos, e a gente vem discutindo bastante sobre isso, principalmente quando ele diz que o turismo, efetivamente, nós fomos a primeira indústria, nós fomos a indústria que mais sofreu, e alguns estudos dizem que algumas formas de turismo vão demorar um pouco mais para se recuperar. No entanto, eu insisto em dizer que após essa crise, após essa pandemia, quem não enxerga ainda a força que o turismo tem enquanto indústria vai ter a oportunidade de enxergar essa força. Alguns dados que eu separei aqui, por exemplo, para quem não tem ideia do poder do turismo, é que hoje 10% dos empregos mundialmente, globalmente falando, são relacionados à indústria do turismo. Então, o impacto nessa indústria são duas situações, né? Um impacto gera também uma queda de renda de 10% da população economicamente ativa no mundo, mas, em contrapartida, na medida em que essa indústria volta a se desenvolver, você também impacta diretamente 10% da população economicamente ativa. E o turismo, nós vínhamos num crescimento de 10 anos de crescimento contínuo.
da indústria do turismo. Mesmo com outras crises globais que aconteceram nesses últimos 10 anos, ainda assim a indústria do turismo continuou a crescer. Porque o turismo, nós temos uma particularidade que você se adapta ao que o mercado, a diferentes situações. Por exemplo, eu estava lendo ontem uma reportagem da Exame com uma previsão, espero que não se concretize, do dólar ultrapassar R$ 7. Então, isso para quem manda turistas brasileiros, por exemplo, para outros países é péssimo, mas em contrapartida fortalece o turismo doméstico. Inclusive, o Brasil se torna um destino barato para o europeu ou para o americano vir para cá. Então, assim, algumas pessoas soam com um otimismo exagerado, mas eu acredito sim que o turismo, principalmente aqui no Brasil, como o próprio governador, até o Fábio vai falar sobre isso mais à frente, sobre o novo petróleo, né? Mas eu acredito sim no turismo como uma das formas de recuperar o nosso país pós-crise. Não de imediato, tá? Porque a gente tem que pensar no longo prazo. Mas eu acredito, nós já temos os equipamentos, nós já temos os atrativos, tanto naturais como atrativos construídos, né? Então, eu acho que o futuro, mais uma vez, não a curto prazo, mas a longo prazo, continua sendo promissor para a nossa indústria, como sempre foi. E você falou em adaptação. Existe alguma área? Como que está sendo essa adaptação para o gestor de turismo? Como está sendo? Está tendo eventos? Não está? Tem espectadores? Não está? Muita coisa se tornando virtual. Como é que está essa situação assim na prática? Então, na prática nós temos, talvez o Fábio possa me ajudar com esses números, mas a última atualização eram mais de 60 hotéis fechados somente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é um impacto muito grande. Não significa que esses hotéis eles tenham encerrado, em definitivo, as suas atividades. Eles optaram por fechar, esperar passar a pandemia para então reabrir. Mas ainda assim tem muitos meios de hospedagem que continuam funcionando, até porque, por exemplo, o mercado de petróleo e gás não parou. Uhum. Então, esse mercado sempre foi um mercado que fomentou bastante a hospedagem, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse mercado não parou, ele continua tendo necessidade de quartos de hotéis, de quartos de hotel. O que mudou foi a forma de se atender a esse cliente. Por exemplo, eu administro um meio de hospedagem aqui no Rio de Janeiro. Nós mudamos o café da manhã, ele não está sendo servido como buffet, e esse café da manhã é servido individualmente no quarto para todos os hóspedes, entendeu? Então, são adaptações que vão sendo feitas, uma adaptação que atingiu os gestores de turismo, mas eu acho que os gestores de todas as áreas foi o home office, né? Foi inclusive, a última vez que eu falei para o Cresce foi no auditório de vocês. Desculpa, para o CRA, perdão. Foi no auditório de vocês. E agora eu estou falando aqui para o CRA de novo, mas de uma forma virtual. Então, esse evento aqui agora é um grande exemplo dessas mudanças, né? Algumas mudanças eu acredito que elas vão vir para ficar, e outras são passageiras, mas que demonstraram ser boas práticas. Assim, eu entendi que tem situações que os meus colaboradores, por exemplo, podem fazer como home office que não impactou em nada o nosso dia a dia de trabalho. É importante o gestor ter essa percepção, né? Porque a forma de trabalho vai mudar a partir dessa crise. É importante ter esse tipo de percepção, não é isso? Ter Com certeza. Feeling. Sim, e a impressão que eu tenho é que eu estou trabalhando muito mais agora como home office, né, em casa, do que quando eu estava no escritório ali todos os dias. Não que eu não queira voltar, eu quero voltar para o escritório o quanto antes, mas assim, nós acabamos buscando tecnologias, novas formas de se fazer negócio,
e que vem demonstrando, não atende completamente, mas a coisa não parou totalmente. Inclusive, ontem eu estava numa discussão no bom sentido da palavra, né? Até que ponto vale a pena, ou de que forma vale a pena eu continuar prospectando pacotes, reservas de hotéis nesse momento? Será que é elegante, é simpático eu mandar para o meu cliente uma promoção, por exemplo, ou um pacote de Réveillon, enquanto ele está preocupado em esterilizar a compra que ele acabou de trazer da rua, entendeu? Então, esse é um paradigma hoje que nós estamos vivendo no setor. E aí, eu divulgo, não divulgo? Até que ponto? Caramba, e se eu reduzir muito a minha tarifa e depois a coisa voltar e eu descobri que eu vendi um Réveillon muito mais barato, que eu poderia ter vendido num preço melhor para o negócio, digamos assim. Então, é um momento de muita reflexão para tomar a decisão assertiva. Aqui, o Fábio, aqui entre os assuntos que a gente ficou de falar, tem essa questão exatamente que o Gustavo acabou de falar, né, da tal guerra tarifária, né, do agenciamento. Explica um pouquinho para a gente como que vocês, como gestor, deve trabalhar isso, porque, como você falou no início, é meio trabalhar com futurologia, né? Na verdade, existem algumas empresas, algumas agências de viagem que estão trabalhando com algumas promoções e que estão aí partindo para alguma guerra tarifária. Essa questão ela chega a ser um pouco grave, que eu, inclusive, recebi algumas perguntas, né? Essa promoção aqui ela é verdade? Está muito barato o preço? Então, gera até uma desconfiança, o que não é positivo para uma empresa, ainda mais nesse momento. Ao invés de ajudar, está colocando uma dúvida sobre a reputação da marca, que é importante a gente manter nesse momento. E aí, eu analisei alguns casos que me enviaram. Na verdade, todos são verdade. O que me parece é que essas empresas que estão trabalhando com algum preço mais baixo hoje já possuem algum contrato consolidado com parceiros fornecedores, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, eles conseguem ter algum acordo para colocar um preço para frente, algumas tarifas para o final do ano e para o início do ano que vem, que sejam competitivas, até porque entende-se que essas empresas podem ter essa ação para ter algum fluxo de caixa, que é importante nesse momento. Então, algumas empresas optaram por ter uma estratégia de um custo mais baixo na venda nesse momento, para ter algum fôlego para continuar existindo no mercado. Porque a gente já está há mais de 30 dias, né, nesse período de quarentena, e algumas empresas talvez não consigam retornar ao mercado. Então, essa é uma estratégia que eu considero até um pouco arriscada, mas entendo que possa ser dessa maneira. Ele coloca algo para vender agora, com um preço mais barato, para conseguir ter um fluxo de caixa hoje, para conseguir manter a operação de uma forma mínima para a atuação. Bom, a gente recebeu aqui 2 perguntas no Instagram. Eu vou passar e vocês veem quem pode responder melhor. Uma é a do Marcos, e que ele pergunta se essa adaptação ainda está em desenvolvimento. Eu acredito que seja a adaptação a que o Gustavo se referiu, a adaptação do gestor à situação. Ainda está em desenvolvimento? Ainda há o que se adaptar, Gustavo? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, antes de começar até esse nosso encontro, eu e o Fábio, eu e ele conversando pelo WhatsApp, e aí nós falávamos sobre, eu queria divulgar um material mais visual ao longo desse encontro. Aí, olha, eu já aprendi a colocar vídeo no PowerPoint. Então, assim, acaba que nós vamos buscando novas tecnologias para incrementar esses encontros virtuais. E uma outra coisa que a gente vinha falando muito é que, por exemplo, muitos desses casos que o Fábio comentou de promoções, muitos deles vêm através de OTAs e
grandes agências que estão vivendo esse boom aí de venda de produtos turísticos pela internet. E você ainda tinha algumas pessoas resistentes a essa compra da viagem pela internet. Só que o que acontece? Uma grande mudança que aconteceu foi que mesmo quem era resistente a comprar pela internet, o produto que fosse, se viu obrigado a fazer. Então, até mesmo aquela pessoa mais resistente em comprar comida pelo iFood, por exemplo, de repente agora se viu obrigado a utilizar essa ferramenta. Então, principalmente o agente de viagem, ele que ainda tinha aquele cliente resistente à compra via OTA, talvez alguns desses clientes passem a olhar essa compra, esse delivery, né, esse online, esse self-service, de uma forma mais positiva que antes ele não enxergava. Então, a gente ele vai precisar se reinventar também, ele vai precisar ter uma forma de comercialização online mais assertiva, com mais riqueza de informação, com mais riqueza... Não para disputar com a OTA, mas para também dar essa opção para o cliente dele que se habituou, que não quer mais ir até a agência para comprar um bilhete, quer fazer isso tudo de casa, ou comprar um pacote, etc. Talvez as pessoas tenham despertado de que ele pode fazer isso via essas N ferramentas que tem, como as que a gente está usando agora. Google Meet, Hangout, Zoom, WhatsApp e por aí vai. Fábio, quer colocar alguma coisa? Eu concordo e vejo que a implementação está sendo diária e constante. Na semana passada, fazendo uma reunião com o meu time, a gente já naturalmente compartilhou tela, por exemplo, com o advento das tecnologias. Lembrando que essas tecnologias não incluem nenhuma inovação nesse momento. A gente está num trabalho de implementação. A gente está atualizando as ferramentas que a gente já conhecia, mas que a gente não utilizava no nosso dia a dia. Então, acho que a implementação dessas ferramentas... Só que a nossa atividade, ela tem uma parte que pode ser feita e pode continuar sendo feita de forma remota, até como o Gustavo já falou, que algumas atividades já podem ser repensadas para quando a gente sair desse período, e a gente tem outras atividades que são presenciais, em loco, durante o atendimento com o cliente na nossa frente. Então, a questão o professor Gustavo já falou, da questão de gestão de alimentos e bebidas, a questão de restaurante, a gente inclui também a gestão da parte das unidades habitacionais, como a gente já falou de meios de hospedagem, ou seja, a questão do departamento de governança, que vai ter que rever os seus processos e aumentar o grau de verificação de todos os itens de procedimentos de uma unidade habitacional com maior rigor e limpeza. A outra pergunta que a gente recebeu aqui no Instagram, do Rio Carlos, é sobre a questão do turismo esportivo. Né? O turismo esportivo, como vocês veem o turismo esportivo, que é algo que cresceu bastante no Brasil nos últimos anos, que a gente teve PAN, Copa, Olimpíada. Como vocês veem essa questão? Então, bom, professor Fábio, posso falar? Pode, fique à vontade. Não, então, nós até vínhamos falando sobre isso, que talvez isso não é nenhuma novidade, né, mas talvez uma das formas dessas agências, das agências dos profissionais de turismo, eu não gosto, acho que a palavra competir não seria a palavra ideal, mas estarem também na prateleira diante desse novo mercado que a cada dia consome mais online, mais OTA, etc., seria buscar segmentação, mas segmentação de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais específica, bem específica. Aí falando com turismo esportivo, mas numa outra forma de turismo esportivo, por exemplo, você tem agências de viagem que são especializadas em vender pacotes para surfistas, para as viagens de surf. Uhum. Aí a pessoa pensa assim, caramba, mas viagem de surf, o que tem de
onde está o diferencial nisso? Por exemplo, se você hoje, eu quero surfar nas Ilhas Maldivas, que é um lugar... Primeiro, a agência ela te diz que Ilhas Maldivas são um destino interessante para quem gosta de surfar. Voltou aqui? Voltou? Tá. Acho que... Tá, sim. Tá, sim, voltou. Então, primeiro, essa agência ela vai te dizer que Ilhas Maldivas, todo mundo quando pensa em Ilhas Maldivas pensa em turismo de luxo, resort, etc. Agora, essa agência ela vai te dizer que, olha, Ilhas Maldivas também é um destino para quem gosta desse esporte surf. Pô, bacana, não sabia. Então já é um diferencial. Não, mas eu não quero comprar através da agência. Eu vou entrar direto no site da companhia aérea, vou comprar o meu bilhete e vou entrar na Booking ou na Hotels.com ou na Decolar e vou contratar um hotel. Não vou comprar através dessa agência especializada porque eu achei que dessa forma é mais barato. Eu estava até contando exatamente esse case para o professor Fábio. O que vai acontecer? Esse cliente ele vai chegar lá e não vai poder surfar, porque especificamente nas Ilhas Maldivas, as praias onde tem surf são dentro de hotéis e para poder surfar você precisa comprar um pacote específico que só é vendido por essas agências especializadas em viagens de surf. Então ele vai até as Maldivas, vai investir numa viagem para lá que não é barata e vai chegar lá, não vai alcançar o objetivo dele, que seria praticar surf. Então, um outro exemplo que eu estava conversando com ele ontem, não, eu quero surfar na Nicarágua. Aí a companhia que voa para lá é a Copa. As agências especializadas em viagens de surf sabem que você precisa reservar no bagageiro do avião o espaço para ele levar a prancha de surf. Então, antes dele fazer a reserva, ele primeiro verifica se ainda tem vaga naquele voo para que coloque a prancha de surf. Então, se eu compro o bilhete direto com a Copa e reservo um hotel, corre o risco de, quando eu for embarcar, eu não conseguir embarcar porque não tem vaga para minha prancha. Então, são detalhes. Eu usei o surf porque, por acaso, são detalhes que eu conheço, eu uso os serviços dessas agências. Você vê, eu sou turismólogo, sou profissional da área, gosto de surfar, e nas viagens que eu faço para surfar, eu procuro por essas agências, porque eles são especialistas, especializados nesses destinos, e é um esporte específico também. Então, esse o nível de segmentação a que eu me refiro. E assim como o surf, você tem especificidades para quem vai para neve, fazer snowboard ou esqui, para quem vai mergulhar, enfim, e diversos outros tipos de esporte. Quantas maratonas, quantos hóspedes vieram para o Rio de Janeiro, quantos turistas vieram para o Rio de Janeiro em função das maratonas que aconteciam no aterro do Flamengo? Então, esse o tipo de segmentação, e obrigado aí pelo comentário, porque ajudou, nós iremos falar exatamente sobre isso. Turismo esportivo e outras formas de segmentação que podem servir como apoio para esse novo momento que o mercado vai viver depois desse período de pandemia. Professor Fábio, quer colocar mais alguma coisa? Sim, eu queria, a partir dos seus comentários, da pergunta que foi feita aí pelo Marcos, ampliar um pouquinho até para o segmento de eventos, né? Na verdade, a gente tem que ficar atento aos países que estão retornando às suas atividades. Existiu já um campeonato de beisebol na China, onde eles tiveram um número menor do que a capacidade que o estádio abriga. Então, aí você já pode pegar algum panorama com relação específico à questão de eventos esportivos. O mercado de eventos talvez tenha sido o menos impactado nesse momento com relação a cancelamento. Os grandes eventos esportivos, congressos, seminários, a maioria deles, e essa é uma fala da própria diretora da GL, que administra o Rio Centro, por exemplo, do próprio presidente da GJP, que administra os hotéis da rede, que é
proveniente da CVC, a parceria e o início, eles disseram que os eventos foram prorrogados. Então, os eventos que a gente tinha no primeiro semestre foram repassados para o segundo semestre e foram repassados para o ano que vem, mas eles não foram cancelados. Então, com menos espectadores, e aí eu já até começo a dar algumas dicas de outros materiais, porque, na verdade, eu acho que a iniciativa que o CRA tem nesse momento, na verdade, o CRA já está consolidado em convidar profissionais do mercado para interagir com a sociedade. Então, o CRA só mudou o formato para, como o professor Gustavo bem disse, o nosso último encontro foi no auditório do CRA. E agora a gente está fazendo um encontro muito similar, mas no formato online. Mudou a maneira como o evento está sendo feito, mas o CRA está dando continuidade com esse trabalho. Mas algumas empresas, algumas instituições estão agora começando também a trabalhar com esse movimento de lives. E eu acho que esse é um grande legado para esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente está com uma videoteca muito importante relacionada a vários segmentos. E aí, com relação especificamente ao segmento de turismo, a gente tem a revista Hotelier News, fazendo lives semanais, e que é interessante para quem gosta da área de turismo e seguir, e tem a Apresenta Rio, que representa os eventos aqui do Rio de Janeiro, os grandes players de eventos do Rio de Janeiro. Então, essas são duas, por exemplo, questões que são uma continuidade. Quem está assistindo essa live conosco também pode ver outros materiais que efetivamente são um legado de conhecimento. A gente tem vários especialistas falando sobre assuntos nesse momento, mas não somente no momento de crise, mas no momento de entender o cenário, o panorama do mercado de turismo. Então, é importante a gente falar sobre isso. Então, a gente tem que ficar atento também a essas iniciativas de países saindo da crise, como eles estão lidando com isso. Com relação especificamente à pergunta, tem a questão do turismo esportivo já sendo desenvolvido de uma forma gradativa na China, com a redução do público e outras ações relacionadas à gestão de pessoas, né, de multidão dentro desses eventos. Bom, então você já falou, né, da questão da capacitação, né? Para o gestor de turismo, é importante também aproveitar esse momento para se capacitar, para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? É uma questão de entender essas disparidades e como vamos sair dessa crise, não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu só queria acrescentar um tópico que eu me passou. Na verdade, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, as pessoas que estão assistindo, e propor. Quem sou eu para propor, né? Mas, enfim, fica aqui a sugestão. Os gestores de turismo, nós precisamos nos aproximar mais e precisa ter essa abertura com as companhias aéreas. É preciso ter uma ação conjunta. Equipamentos turísticos, profissionais que comercializam o turismo, companhias aéreas e rede hoteleira. O FOB, o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, e a ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, eles estão constantemente lá em Brasília, conversando com o ministro do Turismo. Eu, sinceramente, não sei, não estou atualizado das ações que estão sendo feitas pela ABAV, pela Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Acredito, sim, que eles estejam trabalhando também nesse sentido, mas é necessário agora uma união desses setores para viabilizar a continuidade. As companhias aéreas e os hotéis, eles precisam entender também que o relacionamento com os profissionais, com os gestores, eles necessitam mudar, porque dependemos um dos outros. Então, o relacionamento que existia até fevereiro, ele precisa mudar agora a partir de maio. Isso é urgente. Não sei se o professor Fábio concorda comigo e o pessoal que estiver assistindo
a essa live, quiser expor a sua opinião, colocar um comentário, alguma pergunta para a gente debater aqui, mas eu acho que é urgente e passa por ações efetivas e necessárias essa união de trabalho, efetivamente, de sentar e discutir estratégias para que juntos essa retomada que eu mencionei, ela não seja de tão longo prazo, seja um pouco mais curta e mais eficiente para todo mundo. Bom, a gente já está com mais de meia hora de papo, né? Que o assunto é bom. Então, só para a gente fechar, tem uma questão que o Gustavo citou logo no início da nossa conversa, né? Que o Fábio ia comentar a respeito do turismo ser o novo petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro. E como é que é isso, Fábio? De onde está essa frase? Por que você falou isso? Na verdade, quando a gente fala de gestão pública, e aí trazendo para o cenário aqui do estado do Rio de Janeiro, especificamente, o governador, em vários momentos, já falou isso. Essa é uma frase do atual governador do estado do Rio de Janeiro, que é: o turismo é o novo petróleo. E a partir dessa frase, e caminhando junto com a Secretaria de Estado do Turismo do Rio de Janeiro, a gente vê que tem um planejamento estratégico sendo implementado com êxito no cenário estadual. Então, a questão integrado junto ao Ministério do Turismo, com uma série de ações que fizeram efetivamente que o turismo crescesse mais no cenário nacional e também no cenário carioca. Aí as ações, por exemplo, do Ministério do Turismo relacionadas à isenção de vistos de países chaves, como Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá, fizeram que a gente tivesse um acréscimo de buscas e, em seguida, de viagens desses turistas estrangeiros buscando destinos aqui no Brasil. Essas ações aumentaram a demanda e, claro, né, nesse período agora a gente não vai ter esse aumento, mas essas ações integradas e com essa fala do governador faz com que a gente esteja vendo algumas iniciativas importantes para o fortalecimento do turismo. Eu participei, inclusive, de uma atividade relacionada à capacitação dos gestores públicos de turismo no Rio de Janeiro. Então, a gente viajou para algumas cidades aqui no Rio Grande do Rio, interior, para capacitar os gestores de turismo, para que o turismo seja pensado também na questão da gestão pública de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais atualizada. Também é importante, até voltando um pouquinho no que o professor Gustavo falou com relação à união dos setores, todos estão sofrendo, né, com essa crise e todos vão ter que ter um novo recomeço. Tem uma reportagem da Ryanair, que é uma companhia aérea irlandesa, e que já existe a possibilidade de, no retorno da aviação comercial, que não seja utilizada a poltrona dentro dos aviões que tem poltronas, né, três de um lado, três do outro. E isso representaria 66% da ocupação da aeronave, e essa companhia já disse que não vai ter interesse nesse tipo de retorno, porque isso viabiliza o tipo de negócio de companhias aéreas que são do segmento low fare, que são aquelas companhias de baixo custo. Então, são questões que estão sendo abordadas e que são importantes da gente pensar. Até como questão ainda, para complementar a questão da capacitação, é sempre importante a gente pensar em tudo que vier diante da realidade de cada um, mas independente do nível de capacitação, se é uma capacitação técnica, de nível superior ou de pós-graduação, a gente tem que pensar, por exemplo, em algumas atividades que vão ser importantes para a área de turismo, como gestão de projetos, negociação e técnicas de vendas. Acredito que essas três áreas, independente do nível de estudo que a pessoa for fazer como gestor, ou até para sugerir a capacitação da equipe, cursos gratuitos, cursos pagos, eles são totalmente aplicáveis dentro do universo do turismo. Essas três áreas eu acho importante da gente enfatizar, que são questões que a gente aborda, inclusive, nos cursos de nível superior e pós-graduação que nós atuamos diretamente,
tem os cursos relacionados a essa parte. Sempre vai ter um projeto, sempre a gente vai ter que negociar com a equipe de forma interna, com os fornecedores e também vendas. A gente sempre vai ter que vender para alguém algum produto, algum serviço turístico. Gente, foi muito bom o nosso papo, mas o nosso tempo já está assim, né? Vamos ver se a gente vamos marcar um outro dia para a gente continuar essa conversa, que ainda tem coisa para a gente falar, né? A gente não citou nem a questão da Olimpíada, né? Que foi para 2021. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. A gente continua recebendo alguns comentários nas nossas redes sociais, mas a gente precisa fechar agora. Só que antes, eu queria que vocês dessem uma dica rápida para o gestor de turismo ou para quem quer se especializar, quer estudar essa área. Qual é a dica que vocês dão para esse pós-crise? Vamos lá, Gustavo. Bom, você já me deu um caminho para a minha dica, né? Como o professor Fábio falou, aproveitem esse momento para... Desculpa, estão me ouvindo agora? Estamos sim, tranquilo. Caiu meu microfone aqui. Então, aproveitem esse momento para especializar-se mais, estudar mais, entrar mais no universo do nosso negócio. Como o professor Fábio falou, muitas instituições estão disponibilizando cursos gratuitos nas suas plataformas. Para os alunos, eu sei que tem alguns alunos que eu estou falando aqui pela nossa plataforma do encontro, mas eu estou acompanhando pelo computador aqui no Instagram. Então eu vejo que tem muitos alunos aqui das faculdades de turismo, de hotelaria. Não desistam dos seus cursos. Esses cursos, eu tenho acompanhado, as faculdades estão fazendo um belo trabalho nas aulas remotas. Então, não desistam. Eu sei que muitos alunos perderam os seus estágios, perderam os seus empregos, o hotel fechou, mas não desistam, acreditem. Fica aqui o meu compromisso de daqui a algum tempo, a Itália é um país que mais sofreu com isso, então eu acho que caiu uma se você pegar a Europa, na parte mediterrânea, era o principal receptor de turismo. Oi? Caiu? Não, voltou. Voltou. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse momento é um momento para, como eu falei, para vocês aproveitarem para especializar-se, de repente colocar num papel aquele projeto que está na cabeça há muito tempo e nunca saiu, como o professor Fábio falou, é um momento de se aprimorar no gerenciamento de projetos, nas técnicas de marketing. Então, monte o seu plano de ação para quando você puder sair, colocar a coisa para acontecer, e eu tenho certeza que nós vamos sair desse momento fortalecidos, mostrando a importância do nosso setor, e quem estiver preparado é que vai caminhar junto com essa retomada de crescimento. E agradecer ao CRA a oportunidade, ao professor Fábio, e se tiver um próximo, por favor, me convide que eu estou às ordens. Com certeza. E você, Fábio, qual é a sua dica para quem está assistindo a gente? Quem vai assistir depois também na nossa TV? A minha dica eu já complementei, né, a questão da capacitação nessas 3 áreas, eu acho bem importante. Quem quiser também pode entrar em contato conosco aí, posteriormente, pelo nosso Instagram, pelo nosso LinkedIn, pelo CRA, para repassar as questões para a gente, para ser uma parte mais específica, né? Mas eu acho que tem algumas questões que, até uma frase que eu separei para a gente refletir para esse momento final, é uma frase de John Wooden, que ele diz: não deixe o que você não pode fazer interferir no que você pode fazer. Ou seja, estamos num momento que estamos dentro de casa e não estamos produzindo de forma como estávamos acostumados ao mundo anterior, mas como é que a gente vai se preparar numa atualização do nosso currículo, da atualização das nossas habilidades profissionais para retornar e até para manter o nosso trabalho hoje, especificamente, né, na nossa área de turismo. Então, é uma questão que a gente tem que refletir. E aí,
existem várias instituições que estão oferecendo, como o professor Gustavo já falou, as mais diversas possibilidades de aprendizado de forma remota nesse momento. E aí é uma questão que a gente tem que reforçar, né? O seu planejamento, como é que ele está, e também para os gestores, né? É uma dica também que a gente pode dar, afinal, como é que estão os seus processos? Como é que a gente pode rever algo que a gente sabe que a operação podia ser melhorada? Será que o nosso site ele não pode ser atualizado? As minhas redes sociais, como é que elas estão? A minha última postagem dentro do meio de hospedagem é de 2019. Então, como é que a gente pode trabalhar, sempre pensando nas premissas que a gente falou já, né, de não ser algo para não ter um conflito com a marca, e sim para manutenção da conversa com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores. Então, é importante pensar nisso também como dica para o gestor, né, de atualizar os processos, é algo que estava no fundo da gaveta, e que a gente tem que, nesse momento, repensar e ver se a gente consegue implementar algumas coisas de imediato. Bom, mais uma vez, muito obrigada, professores Fábio, Gustavo. E você que assistiu a gente até aqui, pega essa dica de capacitação. E a Universidade Corporativa do Administrador está com todos os seus cursos gratuitos. Você quer aprender um pouco mais de inglês, de espanhol, a parte de informática, a construção de sites, como o professor Fábio falou. Enfim, capacite-se, que é esse o seu momento. E, falando nisso, segunda-feira tem mais live aqui nos canais do CRA-RJ e a gente vai falar justamente sobre redes sociais. Eu te espero lá, hein? Segunda-feira, às 10 horas. Até a próxima!